Fala, meu povo, que bom estar aqui em mais um vídeo. Hoje com o tema Luz para Perceber. É isso mesmo, a gente começou semana passada a série falando da importância da percepção, perceber ou ser percebido. Hoje a gente segue e dá início a um ponto dos principais dessa vista das percepções. É a luz. Se não fosse a luz, a gente não ia conseguir enxergar muitas coisas. A gente não ia, usando o sentido, os nossos olhos, visual, a gente tem outros sentidos que nos ajudariam a perceber com cheiro, tudo mais, ouvido, mas usando os olhos hoje. Os olhos é isso que nos faz notar as coisas e perceber. E eu estou voltando ao início, ao Gênesis de tudo, contando as coisas, voltando no Gênesis da Bíblia mesmo, porque o Gênesis nos faz entender o porquê. A gente está um pouco perdido, às vezes, nas nossas percepções, no nosso perceber, no real perceber, e nas buscas apenas de ser percebido. E aí vai, e vamos colocar as coisas no lugar. E Gênesis 1, a Bíblia vai contando para a gente que Deus vai criando o mundo, no princípio que Deus os céus e a terra. E aí a gente vai imaginando isso, céu, terra. E diz que no 2 a terra era sem forma e vazia, e havia umas grandes trevas sobre elas e tudo mais. E aí o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No verso 3, Deus diz: haja luz, e houve luz. E aí agora eu quero pensar com você para a gente criar uma imagem cognitiva na nossa mente, como se você estivesse em um lugar muito escuro e não tivesse luz, nada, e aí você consegue assim tocar em um lugar e pá, uma luz acende. E é clareia para você e você consegue enxergar as coisas. Mas outro exemplo, se você estiver caminhando em um lugar, uma rua escura, as ruas que tem postes te traz mais segurança porque faz você enxergar e ver. E a luz é importante em nossos caminhos. E aí no verso 4 diz: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. A luz é importante porque ela nos faz perceber. Ela faz a gente ver o que é que a gente está fazendo, onde é que a gente está e ver como é que estão as coisas. E a partir da luz a gente consegue separar e colocar as coisas no lugar. Não que Deus precise disso, mas agora criando um sentido para a gente entender, a Bíblia diz assim: e Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Quando eu tenho luz, eu consigo separar isso disso, eu consigo perceber isso, ficar bom nisso. Eu consigo perceber agora, a gente pode pensar, o meu coração. Porque essa tristeza, de onde é que vem isso? Por que essa desorganização financeira? Eu faço essa pergunta para você. Por que esse medo do amanhã? Por que esse começar algo e parar? Por que isso e isso e isso? A luz vai fazendo a gente entender e clarear o caminho. E não há luz melhor na vida do homem, a gente está falando de início, do que a luz que é Jesus. Lá em João 8:12 Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo. Está aqui, eu anotei para nós. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é essa luz que quer clarear o nosso caminho. E esse medo, essa tristeza, essa incerteza de caminho, que faz você andar às vezes sem um perceber do sentido da sua vida, do que você vai fazer e tudo mais. Se tiver Jesus, as coisas vão sendo clareadas, as coisas vão sendo colocadas no lugar. E eu tenho descoberto que isso é simples. Não precisa a gente dar rodeios nas coisas. Se eu tenho a luz, eu consigo ver. Se eu consigo ver, eu consigo andar. E se eu consigo andar, eu vou caminhando, eu vou fazendo o que deve ser feito, eu vou indo, eu vou fazendo, eu vou percebendo. Quem sabe você vai ser percebido. Por isso eu quero te trazer hoje essa noção. Luz para perceber. Essa luz que a gente precisa é Jesus. Para o seu casamento, para você perceber as coisas, colocar no lugar de Jesus, na sua faculdade, no que você vai fazer, no que você vai estudar, no que você vai deixar de fazer, no seu chamado. Muita gente às vezes perdendo essa claridade do que deve ser feito e fazendo outras coisas porque a luz do que clareava o caminho se apagou. E está na época da gente voltar para o Gênesis. O Gênesis nos traz o porquê e leva a gente a esse caminho de vistas. Eu quero terminar com a frase, acho que é do McDonald's, Gordon McDonald's, um autor de um livro que eu estava lendo. Se não olharmos para nós mesmos honestamente, de forma realista,
nunca entenderemos onde estão as nossas dificuldades. E se não podemos vê-las, não poderemos nos conduzir com eficácia. Se a gente não consegue enxergar as coisas, a gente não vai ser conduzido com eficácia. E Jesus é essa luz que vai fazer a gente olhar para nós mesmos. Vai clarear tudo e vai nos levar a um caminho de eficácia. Enxergar, perceber. É isso. Senhor Jesus, obrigado por esse vídeo. Que ele clareie, Pai, o que há de escuro no nosso coração, para a gente viver a vida que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Manda esse vídeo para todo mundo. Valeu!